aquiete seu coração, a que você se mantenha em atitude de adoração a Deus, porque você está diante de Deus. E vamos ouvir a voz do Senhor falar ao nosso coração pela sua palavra e a instrumentalidade do seu servo, pastor Adilson, mensageiro de Deus. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus vos sejam abundantemente, plenamente multiplicadas. Nós estamos com um problema na transmissão através da Rádio 98, os meninos estão tentando endireitar, o Zito já ligou, e nós estamos nos servindo hoje apenas como veículo de transmissão do nosso canal, o canal da igreja no YouTube. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, versos do 1 até o 4. Colossenses 3, do 1 ao 4. Colossenses, capítulo 3, versos do 1 ao 4. Acompanhem comigo a leitura desta porção da Palavra de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta. Lembre-se que é uma exposição, não é nada de mim. É aquilo que o autor teve como propósito comunicar aos seus leitores e que tem relação diacrônica conosco. Não há um anacronismo aqui, não é algo que ficou lá. A Escritura é o livro vivo de Deus, de modo que através dos séculos ele continua falando, chamando pessoas por meio da sua palavra. Então, acompanhe comigo a leitura de Colossenses capítulo 3, versos do 1 até o 4, e mantenha a sua Bíblia aberta, nós ainda vamos orar. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho bendito e amado, nosso Redentor, o Cordeiro Santo que foi imolado na cruz, que derramou o precioso sangue da aliança para nos redimir da nossa condição vil, para despertar os nossos sentidos, nos dando consciência plena de pecados, para aclarar os nossos olhos e nos fazer enxergar as maravilhas da Tua lei. É por Ele, meu Senhor, por Seu sacrifício perfeito, suficiente, substitutivo, que nos aproximamos mais uma vez do trono da Tua graça. Nós carecemos, meu Senhor, de ouvir a Tua voz. Por isso, suplicamos a Ti, que fales pela Escritura e pelo poder do Espírito, comunique as verdades do texto à Tua igreja, a fim de que haja aperfeiçoamento em santidade e a fim de que os eleitos, aqueles por quem Cristo morreu, sejam chamados eficazmente em um relacionamento de aliança. Que em tudo, meu Senhor, Jesus, o nosso Redentor e Supremo Pastor, seja honrado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nossa união com Cristo encontra-se bem definida no compêndio da nossa confessionalidade, na Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 8, na seção onde se trata sobre o assunto de Cristo e da sua união com o seu povo. Os teólogos de Westminster disseram que Cristo infalivelmente e eficazmente aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais
ele a adquiriu, fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação. Eles ainda disseram: persuadindo-os eficazmente por meio do seu Espírito a crer e a obedecer, governando os seus corações por meio da sua palavra e do seu Espírito, subjugando a todos os seus inimigos pelo exercício do seu infinito poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais consoantes com a sua maravilhosa e insondável dispensação. Meus queridos irmãos, reconhecendo a graça, a manifestação da bondade de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e conscientes da sua união ou da sua íntima união com Cristo glorificado, alguns teólogos e escritores, sobretudo escritores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo, se referiram a Cristo da seguinte forma: Isaías falou de Cristo como sendo o Rei dos reis e o Senhor dos exércitos. Mateus, lá no seu Evangelho, no capítulo 16, verso 16, afirmou que Cristo é de fato o Filho do Deus vivo. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 14, afirmou que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Paulo, escrevendo aos Colossenses, definiu Cristo como a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação. Ao escrever uma das pastorais, a primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2, verso 5, ele afirmou que Cristo Jesus, além de ter a plenitude da divindade, ele encarnou também toda a plenitude da humanidade. O autor da carta aos Hebreus definiu Cristo como o resplendor da glória de Deus, como aquele que participou da carne e do sangue. Meus queridos, ao tocar no Senhor Jesus Cristo, Tomé memoravelmente confessou Jesus como seu Senhor e seu Deus. Nós olhamos para as Escrituras então e percebemos que aqueles que foram retirados das trevas em que viviam, aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor, tiveram a consciência de que estavam unidos ao Cristo glorificado. E Paulo escreve aos Colossenses, na primeira parte, para tratar sobre aspectos doutrinários, mas a partir do capítulo 3, ele passa a falar dos efeitos desta unidade, dos efeitos desta vinculação, dessa união do pecador que é chamado das trevas para a luz, com Cristo que está assentado à destra de Deus. Nós olhamos para esta passagem e percebemos que de fato é isso que o apóstolo está tratando. Volte seu olhar para a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 1, o apóstolo disse: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Meus queridos, percebam a declaração paulina: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se você der uma rápida olhada na própria carta de Paulo aos Colossenses, você vai perceber que Paulo já havia tratado disso como um tema teológico lá no capítulo 2, versos 12 e 13. Veja, Colossenses 2, versos 12 e 13, o apóstolo diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Meus queridos,
Percebam que aqui há um apelo do apóstolo Paulo àqueles irmãos cuja ideia tem uma relação estreita com o sepultamento da velha vida, aquela vida vivida na sensualidade, aquela vida vivida na imoralidade, aquela vida vivida no sincretismo religioso. O apóstolo afirma aqui que eles haviam morrido para tudo isso, e então chama a atenção deles, a fim de que cumprissem exatamente aquilo que Cristo já havia conquistado por eles na cruz. Meus irmãos, o apóstolo os faz lembrar que é a união com Cristo exaltado. O apóstolo os faz lembrar que a união com Cristo glorificado transformou tanto a vida deles como a própria mente, transformou tanto a vida deles como o próprio coração, transformou tanto a vida dele quanto a própria vontade antes escravizada ao pecado. Em outro lugar, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 3, versos do 8 até o 10, o apóstolo vai tratar sobre esse tema. Veja aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, a partir do 8 e até o 10, a Escritura diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Meus irmãos queridos, esta passagem associada àquele texto de Colossenses capítulo 3, verso de número 1, nos faz compreender que Cristo morreu por nós, nos substituindo, tomando o nosso lugar na cruz, e isso nos identifica com Ele na sua morte. É esta a ideia presente aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diante disso, e considerando a sua própria experiência, bem como daqueles irmãos que haviam de fato experimentado de Cristo e faziam parte da igreja de Colossos, o apóstolo os adverte, já que haviam morrido juntamente com Cristo, já que haviam sido sepultados juntamente com Cristo, a que buscassem as coisas do alto. Percebam o quanto isso é verdadeiro na sequência do verso 1 do capítulo 3. Colossenses 3:1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Nos importa aqui, e no primeiro momento, já compreendemos o que é que Paulo quer com essa coisa da morte e do sepultamento de Cristo, associando a nós que um dia experimentamos do Novo Testamento, compreender qual é o seu objetivo. E o que nós percebemos aqui é que na mente do apóstolo há um raciocínio lógico. Já que vocês morreram para o mundo, já que vocês foram sepultados, já que agora estão aliançados a Deus por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício, que é eterno, que é perfeito e que é suficiente, então a partir de agora e dessa nova vida que Cristo lhes ofereceu pelo seu sacrifício perfeito, não há nada mais lógico senão buscar as coisas do alto. Meus irmãos, ao olharmos para essa passagem, nós precisamos de compreender de fato o que é que Paulo quer comunicar com essa ideia de buscar. E é interessante, importante compreendermos que o verbo buscar aqui revela um esforço perseverante. A ideia que está impressa no conceito etimológico desse verbo é de uma busca
perseverante, de uma busca constante, de alguém que não para de olhar para o alto, de alguém que objetivamente não deixa de buscar as coisas do alto. Meus irmãos queridos, obviamente que pela interpretação desse versículo 1 de Colossenses 3, um autor ou um leitor desavisado pode correr o risco de achar que a ênfase do apóstolo aqui está na busca, e eu quero dizer para você que esse seria um erro hermenêutico. A ideia de Paulo aqui não é de imprimir força, nem significado na busca, para que isso não recaia sobre o homem. A ideia de Paulo aqui é imprimir significado exatamente aquilo que é buscado, e é exatamente isso que nós precisamos de entender, e o nosso desafio aqui é saber o que é que são as coisas lá do alto, onde Cristo vive. É o nosso desafio interpretar a passagem à luz do seu significado. Meus irmãos, as coisas espirituais são objetivamente os valores intrínsecos ao mediador, aqueles valores conquistados e disponibilizados por seu sacrifício perfeito, eterno, suficiente, já que agora ele encontra-se exaltado em glória, assentado à destra de Deus, fazendo o seu trabalho como sumo sacerdote no altar de Deus. Então, ainda que haja da parte de quem busca esta obrigação, ainda que haja da parte de quem busca essa responsabilidade de buscar constantemente, de jamais deixar de buscar as coisas do alto, nós precisamos de entender que a ênfase da interpretação aqui não está na busca, mas naquilo que Cristo fez. É por isso que ele, inspirado pelo próprio ensino do Senhor Jesus, o apóstolo então chama a atenção daqueles irmãos, afirmando: busquem, peçam e batam, e lhes serão concedidos os desejos do coração, conforme a própria vontade de Deus, que é boa, perfeita e que é agradável. Meus irmãos, de fato, vejam que a eficácia do esforço de buscar, a certeza que o pedinte tem, e aquele determinado que está sempre buscando, que está sempre batendo, que está sempre pedindo, lhe trará os resultados daquilo que Cristo fez, não do seu esforço. É isso que Paulo chama a atenção daqueles irmãos quando disse: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Meus irmãos queridos, de fato foi confiados nesta mediação do sumo sacerdote do altar de Deus, e aqueles que se aproximam do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, devem ter a certeza no coração de que Ele há de ministrar a sua bênção, de que Ele há de visitar o seu povo com provisão. Meus irmãos, foi esta a certeza, inclusive daqueles que viveram antes da sua encarnação. O salmista, no Salmo de número 110, verso 1, vivendo as expectativas desse serviço como sumo sacerdote que Cristo hoje oferece, disse o Senhor, meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós olhamos para o texto de Isaías, lá no capítulo 53, verso 12, e percebemos que de fato, ainda no Antigo Testamento, havia uma expectativa sobre esse serviço que Cristo hoje oferece à sua igreja como sumo sacerdote no altar de Deus. O profeta Isaías disse, está registrado no seu livro, no capítulo 53, verso 12: por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores,
Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. De fato, meus irmãos, quando nós olhamos para essa passagem de Colossenses capítulo 3, verso de número 1, nós aprendemos que sepultados com Cristo, ressuscitados com Ele, devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, e conservar no nosso coração a certeza de que de fato o seu sacrifício e a sua mediação são suficientes para nos atender em nossas necessidades. É objetivamente esse o ensino que o apóstolo traz aqui no verso 1 de Colossenses capítulo 3. Mas ele segue, e agora percebam que no verso 2, após exortar os seus leitores a buscar as coisas do alto, ele chama a atenção daqueles irmãos a fim de que pensassem nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, verso 2, o texto nos diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Meus irmãos queridos, percebam que aqui também nós encontramos um contraste entre céu e terra. Percebam que a lógica do raciocínio do verso 1 segue também no verso de número 2. Enquanto que no 1 Paulo exorta a buscar as coisas do alto, no 2 agora ele vai exortar a pensar nas coisas do alto. Meus irmãos, após o novo nascimento, após a regeneração, após a santificação, e após esse estado inicial de glorificação que nós já experimentamos nesta vida e nas limitações que temos por causa do pecado, nós precisamos compreender que as lutas serão comuns, nós precisamos compreender que as lutas serão grandes. Nós estamos como em um deserto, nós estamos caminhando como em um vale. Nós sabemos que nesse vale há muitas lutas, há muitos dissabores, há muitas dificuldades. O que vai manter a nossa mente aquecida, o que vai manter a nossa mente oxigenada é objetivamente a relação que nós temos, não somente em buscar, mas em pensar nas coisas do alto. Nós olhamos então para essa passagem e vamos perceber que de fato nós fomos chamados a não somente morrer para o velho homem, a não somente ter compreensão que fomos sepultados juntamente com Cristo, mas pensar na necessidade de estar buscando constantemente na figura do mediador, do seu sacrifício, aquilo que Ele pode nos oferecer, a pensar constantemente nessas coisas que vão trazer esperança, que vão trazer contentamento, que vão trazer alegria, que são os valores do reino, que estão impressos na sua palavra e que foram gravados como uma tábua no nosso coração. Meus irmãos, de fato, ao olharmos para a passagem bíblica, nós vamos perceber que o remédio receitado pelo apóstolo aqui não é outro senão encher a mente da palavra de Deus. É exatamente isso que fará toda a diferença nos embates, nos conflitos, nas dificuldades que enfrentamos na nossa caminhada. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 21, disse: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É importante pensarmos, à luz desse registro da carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, que o mal aqui é também o mal do velho homem. A ideia de Paulo aqui de vencer esse mal não é outra senão com os valores da Escritura, com aquilo que vai preencher a nossa mente, com a forma pela qual nós podemos fugir daquilo que o mundo nos traz como valor, muitas vezes nos imprimindo a necessidade da vingança. É isso exatamente que Paulo ensina: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O mal não está apenas fora, mas o mal permanece em nós, porque mesmo depois de ressuscitados, mesmo depois de sepultados,
mesmo depois da nova vida oferecida com Cristo, o pecado permanece em nós. Mesmo depois de tudo isso, o inimigo continuará bramando como leão, procurando quem possa tragar. O curso do mundo continuará exercendo a sua influência sobre a nossa vida. Então nós precisamos de lutar não somente contra os inimigos externos, mas sobretudo e fundamentalmente contra o velho homem. É isso que Paulo está ensinando aqui. Daí ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 4, a partir do versículo 8 e também o versículo 9, chamando a atenção daqueles irmãos, a fim de que enchessem a mente da palavra de Deus. Veja, ele diz primeiro, busquem as coisas do alto. Segundo, ele diz, pensem nas coisas do alto. E não há outra forma de buscar, e não há outra forma de pensar, senão tomando esse livro diariamente e debruçado sobre ele, meditando na sua palavra e vivendo plenamente aquilo que Cristo nos ensinou. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9, considerando que aqueles irmãos também experimentaram de Cristo, considerando que aqueles irmãos também nasceram de novo, considerando que aqueles irmãos de fato foram santificados pelo poder da palavra e pela aplicação do Espírito Santo nos seus corações. Então ele disse, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus queridos, esse argumento do apóstolo Paulo é melhor visto, ele é melhor percebido, ele é melhor definido na sequência desta passagem aqui mesmo em Colossenses, onde ele exorta aqueles irmãos a mortificar o velho homem e pensar, e não somente pensar, mas agir para dar ênfase à mortificação, ao sepultamento da velha natureza e fazer sobressair aquilo que Cristo havia realizado na vida deles. Vejam, Colossenses, na sequência da passagem, capítulo 3, a partir do 5 e até o 10, ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, veja o que é que o apóstolo diz: despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ele disse mais: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, vejam que de fato Paulo está chamando a atenção daquela igreja, não somente que buscassem as coisas do alto, mas que pensassem também nas coisas do alto. Mas é impossível que alguém busque, mas é impossível que alguém pense, se não encher a sua mente da palavra de Deus. É impossível viver a graça de Deus revelada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se não houver uma determinação diária de cumprir aquilo que nós aprendemos, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos das Santas Escrituras. Mas ele segue então, e agora no verso 3 de Colossenses capítulo 3, ele vai dizer e justificar porque é que eles deveriam buscar e pensar nas coisas do alto.
Colossenses capítulo 3, verso 3 diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e em Deus. Meus queridos, percebam que esta declaração de morte, ou aquilo que nós podemos definir aqui como um atestado de óbito concedido pelo apóstolo Paulo aos crentes lá da igreja de Colossos, deve ser bem compreendida. E para isso nós precisamos fazer algumas perguntas ao versículo 3 de Colossenses 3. E a primeira pergunta que nós somos induzidos a fazer é: qual o sentido em que eles morreram? Devemos pensar que não se trata aqui de morte física, eles permaneciam biologicamente vivos. Meus irmãos, mas o texto também nos mostra que não se trata da morte eterna. De fato, eles haviam sido livrados da morte eterna pelo perfeito sacrifício do Senhor Jesus. A pergunta que nos vem agora é objetivamente: o que é que o apóstolo Paulo deseja comunicar com esta declaração? Vocês morreram. E ao olharmos para essa passagem, nós vamos perceber que ele já havia tratado sobre esse assunto com aqueles irmãos. Meus queridos, o contexto no qual esta carta foi produzida é um contexto em que aqueles que haviam recebido a Cristo, aqueles que haviam experimentado de Cristo e que estavam buscando o aperfeiçoamento do caráter, estavam sendo de alguma forma induzidos a retornarem ao antigo estilo de vida. E havia um risco muito grande de que alguns que estavam em pleno desenvolvimento de seu caráter e da sua santidade voltassem à imoralidade, voltassem à mentira, voltassem à bebedice, voltassem ao sincretismo religioso tão comum naqueles dias. Paulo trata desse assunto tanto no aspecto teológico quanto prático, a tratar sobre a teologia da morte e do sepultamento que nos vincula a Cristo e ao seu sacrifício. No capítulo 2, versos 11 e 12, ele disse assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Veja o 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Meus queridos, o apóstolo ensina que eles haviam de fato morrido para a sua velha natureza, para um mundo controlado, para um mundo dominado pelo pecado. Então não havia como justificar o discurso de pessoas que diziam que estavam vinculadas a Cristo e continuavam odiando. Não havia como justificar o discurso de pessoas que afirmavam estar vinculadas a Cristo, mas que continuavam mentindo. Não havia como justificar o discurso de pessoas que diziam que estavam vinculadas a Cristo, mas continuavam vivendo na imoralidade sexual, no sincretismo religioso. Daí esta declaração, e eles sabiam muito bem o que é que Paulo queria deles. Paulo exigia, como apóstolo e pastor da igreja de Colossos, uma igreja viva e vibrante. Paulo estava exigindo daqueles irmãos nada mais que imitassem a Cristo, aos seus valores, e vivessem para a sua glória. Meus queridos, ele o fez também quando escreveu aos Romanos, lá no capítulo 6, após tratar da doutrina da justificação, no capítulo 5, quando disse, Romanos 6, versos 1 e 2, veja: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Meus irmãos, percebam que ele não somente declara que os crentes morreram,
Ele não somente lhes concede um atestado de óbito, ele diz: vocês não somente morreram para o pecado, mas vocês foram sepultados para o pecado. Mas ele agora vai dizer que eles estavam com a própria vida oculta em Deus. Verso 3, seguindo, ele diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meus irmãos, nos compete aqui perguntar essa passagem: o que é que Paulo quer informar a eles e consequentemente a nós, já que há um diacronismo aqui na passagem, quando ele fala que nós estamos ocultos em Deus. O que é que há na mente do apóstolo Paulo a fazer esta afirmação? Meus irmãos, a ideia de ocultar, de guardar, e há ao menos aqui 2 sentidos relacionados a essa declaração. O primeiro sentido dessa declaração de que nós estamos ocultos em Deus é que nós estamos ocultos ou guardados da ação destrutiva do inimigo da nossa alma. É importante pensarmos nisso, porque aquela ideia tão comum no mundo de corpo fechado, as pessoas dizem: olha, você precisa fechar o seu corpo. Eu quero dizer para você que quem fecha o corpo de uma pessoa é o Espírito Santo. Fora disso, é corpo aberto para qualquer influência, inclusive possessão demoníaca. Daí a ideia de que um crente jamais poderá ser possuído pelo inimigo. Algumas pessoas ficam confusas, muitas vezes, porque, mas fulano manifestou um demônio, já tinha uns 10 anos na igreja, nunca foi crente, nunca experimentou de Cristo, porque a Bíblia diz que onde há luz, as trevas se dissipam, e que não há comunhão de luz com trevas. Então são os crentes, de fato, que têm o corpo fechado, porque são habitação de Deus, porque o Espírito Santo mora neles, porque são igreja viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, João entendeu perfeitamente isso, escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 5, verso 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que de fato foi regenerado, aquele que de fato nasceu de novo, aquele que de fato foi santificado, aquele que de fato abandonou a velha vida, se arrependeu dos seus pecados. João está falando sobre essa pessoa aqui. Ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não tem feitiço, não tem encantamento, pode colocar macumba na esquina, não pega de crente não. É isso que João está dizendo, é isso que Paulo está dizendo. A nossa vida está oculta, está guardada, tenha segurança, não tenha medo de cruzar com o gato preto na sexta-feira 13, não tenha medo de passar na encruzilhada, onde tem um bocado de macumba, porque isso não pega de crente. Paulo diz: vocês morreram, vocês foram sepultados, agora vocês estão buscando as coisas do alto, vocês devem pensar nas coisas do alto, e a vida de vocês está oculta. Mesmo Paulo disse que o inimigo da nossa alma, o diabo, está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Mas o mesmo texto sagrado diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então é esse o sentido de que não há mandiga, não há absolutamente nada que possa perturbar a sua vida. Paulo diz: vocês morreram, foram sepultados, e a vida de vocês está oculta em Deus, vocês estão guardados
pelo poder de Deus. Mas há um outro aspecto aqui que nós precisamos de entender. A ideia de estar oculta, eu já disse para vocês, é de estar guardada. O sentido de estar guardado aqui é também ser preservado e guardados da experiência da segunda morte. E eu preciso definir aqui rapidamente 3 conceitos sobre morte, porque há a morte física, que é a separação da alma do corpo, porque há a morte espiritual, que é comum a todos que biologicamente vivos ainda não experimentaram de Cristo, mas há também a morte eterna, e a morte eterna é a separação definitiva da criatura, do seu Criador, que se dá no momento da sua morte física. Paulo afirma que nós fomos guardados. Essa ideia de estar ocultos ou guardados também tem relação com a experiência da segunda morte. E é bem lógico o raciocínio. Se Cristo experimentou na cruz a morte eterna, os crentes não experimentarão. Meus irmãos, a garantia de que nós não experimentaremos da morte eterna está no eterno decreto de Deus. Ele registrou o meu nome e o seu nome antes da fundação do mundo em um livro. E é isso que João, o apóstolo, escreve lá no Apocalipse capítulo 20, versos 6, 14 e 15, quando diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Está falando dos crentes. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, diz ele, o lago de fogo. E se alguém, veja, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus queridos irmãos, percebam que, de fato, o apóstolo está afirmando que a nossa vida está oculta, que a nossa vida está guardada, que nós estamos seguros, que nós morremos, que nós somos sepultados, que nós devemos buscar as coisas do alto, que nós devemos encher a nossa mente dos valores do reino, na certeza de que Deus, por sua graça, por sua bondade, nos recompensará. E ele caminha para o fim. E agora, o verso 4, caminhando para o final da exposição, Colossenses capítulo 3, verso 4, ele conclui então dizendo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus queridos, é possível encontrar em outros lugares, em outras passagens, ideias que reforçam essa ideia aqui do verso 4, de que nós seremos glorificados nesse estado final. Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso do 8 até o 10, você vai perceber isso. Porque Paulo fala da condição presente, das lutas, dos dissabores, dos enfrentamentos, mas ele fala sobre o estado de glorificação final dos crentes. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos do 8 ao 10, diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Meus irmãos, nós vamos perceber que de fato Paulo estava consciente das tribulações que estava vivendo, das lutas e dos enfrentamentos,
mas escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo. Meus irmãos, o que o apóstolo ensina aqui é que a vida eterna é o próprio Cristo. Isso nos faz compreender que esse estado de glorificação, que terá o seu ápice na parousia, quando Cristo voltar, já é algo presente em nossa vida agora. Ao olharmos para a Escritura, nós vamos ver isso, e é exatamente isso que ele fala aqui no versículo 4, no capítulo 3. Então nós olhamos para a passagem e vamos perceber que de fato nós morremos, que de fato nós somos sepultados, que de fato agora nascidos de novo, regenerados, santificados, vivendo esse estado inicial da glorificação, nós já podemos nos apropriar dos benefícios dessa nova vida. Então eu quero concluir a mensagem dessa noite, retirando alguns ensinos preciosos de tudo quanto nós vimos aqui. E o primeiro ensino que o texto nos propõe é que aqueles que, arrependidos dos seus pecados, confessaram a Cristo como o único e suficiente Salvador, aqueles que foram unidos a Ele por meio do Espírito, estão seguros de que estão salvos e permanecerão salvos. Segundo, a obra regeneradora do Espírito no coração do pecador mortificou as influências da antiga vida. Daí a incompatibilidade do discurso de pertencimento a Cristo e do sentimento de ódio, de ira, de maldade, de maledicência, de mentira, já que os verdadeiros crentes, eles morreram para o velho homem, bem como para todos os seus efeitos. Meus irmãos, ainda há um outro ensino glorioso que nós podemos retirar daqui. Aqueles que experimentaram o novo nascimento, que foram regenerados, santificados, de fato, são aqueles que buscam as coisas do alto, são aqueles que pensam nas coisas do alto, são aqueles que não têm tempo para fazer avultar as práticas antigas, aquelas coisas do velho homem, que trazem dissensões, que trazem facções, que trazem mentiras. Então nós concluímos a mensagem dizendo para você que, se de fato você experimentou de Cristo, se de fato você morreu com Ele, se de fato você está sepultado com Ele, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto e aguarde, porque Deus haverá de fazer e completar a obra que começou na sua vida. Mas se você está ouvindo essa mensagem agora, mas ainda não experimentou de Cristo, ainda continua vivo para os delitos e pecados, há uma esperança para você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 10, versos do 9 até o 11, disse: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Entregue então a sua vida a Cristo. Busque e pense nas coisas do alto, e Ele completará a obra que Ele está iniciando na sua vida agora. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando o culto nessa noite. Meu Senhor, bendito seja o Teu nome. Nós Te louvamos, porque estávamos mortos os nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida juntamente com o Teu Filho Jesus Cristo. Por isso morremos, fomos sepultados e agora instigados, desafiados a buscarmos e a pensarmos nas coisas do alto. Que o Senhor nos dê a disposição e a capacidade para que isso seja uma verdade em nossa vida.
e para que Cristo seja glorificado na nossa vida e nas nossas relações. Nós te pedimos, concede-nos uma noite na tua paz e abençoe-nos durante essa semana, visitando a nossa vida e a nossa casa, bem como aqueles que estão lutando pela vida nos hospitais, nas clínicas, nos leitos. Abençoe e visite também as suas famílias, aqueles que estão entristecidos, que estão desanimados, a fim de que a tua palavra os redima dessa condição e promova a glória de Jesus, porque oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.